Vamos lá pro início. Quando vocês... O que eu queria ser quando crescer? A pergunta é aquela assim, lá no início, vocês estudando, falam assim, o que eu imaginava meu segundo grau, primeiro grau, sei lá, já teve gente aqui com 13 anos. Tu lembra do Felipe Diniz, né? Sim. Com 13 anos o cara já codificava, já fazia 13 anos de idade. Foi 13 anos de idade, tinha que brincar de bola, mas enfim. O que vocês imaginavam? O que foi assim? Qual foi o primeiro de emprego de vocês? O que vocês imaginavam quando eram mais novos? Posso? Por Vai lá. favor. Eu queria ser da área da saúde. Olha Então, só. a minha ideia era que eu ia ser da área da saúde de alguma maneira. E aí eu ficava pensando, eu quero ser professora, mas também quero ser da área da saúde. Eu estou falando primeiro grau, segundo grau, né? E então fiz vestibular, fiz fiz pré-vestibular para fisioterapia. E entrei nessa faculdade com 17 anos. Caramba. E naquele conhecer, né, do início de curso, de entendimento do que é real, porque com 16, 15, 16 anos, você escolher o que você vai ser pra vida, Sim. é bastante prematuro, né? Sua visão de mundo é diferente, né? Suas expectativas são muito grandes e a realidade é uma outra realidade, né? Então, quando eu entrei na faculdade, eu achava, então, que eu ia trabalhar com fisioterapia respiratória num hospital bastante renomado e tal. Eu tinha essa ideia. Mas assim. você chegou a já estagiar nessa área? Chegou a começar alguma Aí, coisa? escuta. Não? Aí eu fui... eu precisava ajudar meus pais a pagar essa faculdade, que naquela época era bastante caro. E eu precisava ajudar eles a pagar. E eu trabalhava numa loja, então saía do colégio e ia trabalhar numa loja. E nessa loja que eu trabalhava, uma pessoa chegou e falou assim, olha, eles estão contratando na Telemig Celular, é super o seu perfil, assim, vai lá. Uhum. Então, a antiga Telemig Celular, e eu fui. Com o objetivo de ajudar a pagar a faculdade de fisioterapia. Eu tava lá, começando o curso e tal, com aqueles sonhos todos malucos. E aí, entrei na Telemig Celular. Caminho sem volta. Eixa. Continuei Não é isso o quê? Com 18 anos? 17 anos, 16 anos. Já entrou na Telemig com... 16 anos eu tava na Telemig. 16 Caramba, anos. jovem aprendiz. Eu tava na Telemig. E aí, com 17, né, eu já na faculdade, mudei da Telemig pra Contax, com 17. Era a época que tava começando a Oi, 31 anos. Não, gente, aí vocês vão fazer a conta, né? Isso. A gente entrega os dermatologistas tudo. Lançamento de Oi. Mas você viu que ela então... viu que ela começou bem nova, né? Assim, eu lembro dessa época, 31. Tem até um videozinho, falou, me dá meu 31. Não tinha um vídeo comédia que o cara roubou 31 anos da mulher. A mulher não queria voltar com ele, não, só queria o chip de volta, né? E era uma coisa muito revolucionária. Oi, chegando aqui. Eu falei, não, então vou pra esse lugar. E continuei conciliando a faculdade de fisioterapia. Isso lá em Minas. Lá, tudo em Belo Horizonte. Chegou o momento que eu comecei Não, eu quero fazer processo seletivo, eu comecei a apaixonar por liderança. E aí eu falei, não, eu quero fazer um processo seletivo e fui conciliando. Fiz um processo seletivo, virei supervisora de equipe. E isso você continuava com a fisioterapia do paralelo? Continuava com a fisioterapia em paralelo. Até que lá no 5º período da fisioterapia, eu já supervisora, eles falaram pra mim, você agora tem que estagiar. Então, meio período estagiando e meio período do curso normal. Eu tinha que sair do meu trabalho. Eu tinha feito, já estava no treinamento, na área de treinamento. E eu falei, eu não quero sair, eu não quero estagiar. Então, agora eu vou mudar.
E aí eu mudei, aí eu fui pra administração. E foi fazer administração. E fui fazer administração. Ó, e daí legal, eu fiz né? aí fui fazer carreira. Não, e a gente vai falar um pouquinho aí de carreira, liderança, mas olha como é que são as coisas, né? Então, na verdade, você tinha um sonho de ir para a área da saúde, mas para você começar, e muita gente viveu isso. Você não tinha trabalhado antes, foi o primeiro emprego ali, com a Telemig foi o primeiro emprego. Eu tinha uma lojinha antes, mas o primeiro emprego... Não, mas já trabalhou em loja também aí? Trabalhei em loja o quê? De vendedora? Vendedora. Aí, ó, as histórias aí. Queria esconder, Vendedora. Ó. Era roupas indianas, assim, bem incenso, coisas místicas, Namastê. Ficou bastante tempo lá? Não, fiquei pouquinho, mas era assim, eu estudava. Mas então tinha que saía também. do colégio, Mas usava roupa, ia... dançava, essas coisas também, não? Não usava, Saía da mas escola. eu gostava de atender ali. Então, tá, olha como é que surgiu. A gente falou CEMIG, não. Esse negócio de experiência com o cliente ali de atendimento começou lá desde a lojinha. A loja foi a primeira. Foi o primeiro. Foi o primeiro. E foi isso, foi crescendo aquele desejo também, não só... É claro que naquela época eu não olhava para aquilo como experiência do cliente, a gente sim. né, não pensava nisso. Mas aquelas relações que eu fazia ali na loja e depois, quando eu fui trabalhar na Telemig e depois na Contax, olhar para o desenvolvimento das pessoas, as relações que eu fazia, como essas pessoas se inspiravam em pequenas coisas que a gente aprendia junto ali, porque era todo mundo naquela mesma vibe ali, todo mundo estudando, né? Era todo mundo universitário e tal. Então, alguém que tinha mais essa pegada de, não, quero liderar, era muito influenciador. Sem dúvida. Então, a gente acabava sendo muito... Assim, eu tinha, 18 anos, eu tinha equipe... E eu era a mais nova da equipe toda. Eu tinha equipe de 25 pessoas e tinha gente de todas as idades. E eu tinha que ficar... E aquilo foi muito legal também, né? Não, mas calma aí, segura isso aí que a gente vai falar de liderança nova, porque isso tem cada experiência em relação a isso. Ó, prestem atenção, a gente vai falar de liderança nova, porque a gente já vê muita gente... As primeiras lideranças assusta e a gente erra, mas depois acerta, né? Vamos falar disso. Mas antes disso, quer falar assim, ó. E é engraçado que ela não falou nada que era tímida. Teve uma pessoa que falou que não, era super tímida. Todo mundo tava aqui, olhou assim, você, super tímida, lá no início? Olha o golpe. Não era, né? Você viu que começou, já vendia, Não era pra poder vender, fazer umas danças lá, não fazia isso. E lá no início também, você sonhou vir pra esse mundo ou não? Eu queria ser médico, eu queria ser astronauta. Cara, eu também não sonhei e nunca imaginei. Meu sonho era ser artista plástica. Artista plástica? Sim, eu trocava boneca por lápis de cor. Eu adorava desenhar, pintar, estar em contato com arte de alguma forma, criar. Eu tinha meu caderno de pintura aos 5 anos de idade. E não tinha influência de família, minha família nordestina da Paraíba. A não ser por música, minha família sempre foi muito musical. Mas a arte em si, não. E eu achava que eu ia seguir essa carreira, então eu comecei a estudar mesmo nova como bolsista. E fiz design, fiz criação publicitária, fiz história da arte. Eu realmente mergulhei. Até que, de alguma maneira, eu entendia que isso não ia conseguir me ajudar a ser um outro ponto, que era ter uma independência financeira. Porque a questão artística tem uma doação diferente, né, em termos... Hoje eu acho que tem muito mais possibilidade de fazer curadoria, trabalhar, enfim, com outros projetos, mas naquela época, que outro dia, né, gente? Já dá uma abafada, isso, exato. Há 5 anos atrás, um pouquinho... Sim. Então, a gente tinha menos visibilidade de possibilidades e fazer um curso de arquitetura, né, uma formação, era muito caro, todos os materiais. E aí, pelo curso de publicidade e propaganda, né, criação publicitária, eu fiz um estágio numa campanha publicitária de um shopping, como suporte ao cliente. Esse foi o primeiro trabalho? Estágio aos 16 anos. Exato, meu primeiro trabalho. E aí, você tem um contato diferente, tanto com o público, quanto com estratégia de marketing. Com uma parte comercial muito grande. E eu entendi que eu levava jeito pra isso, porque tímida eu vou assumir, eu nunca fui. Eu não tenho problema com uma questão aí de fato de expressar, de me comunicar, enfim. E ao mesmo tempo eu tinha ganhado o primeiro lugar em design de interiores, com uma banca de, sei lá, de 10 jurados e 150 pessoas assistindo. Caramba. Gente, que conflito, eu adoro fazer isso, eu levo jeito, mas isso aqui, de alguma maneira, tá me provocando de uma forma diferente. A partir disso, eu fiz um outro estágio numa gráfica,
na parte de criação, né? Ainda aos 17 anos. Uhum. E quando eu fiz esse estágio, eu tinha muito contato com os fornecedores, com os clientes da gráfica, em como atender, em como gerenciar toda a parte dos projetos de cada um deles. E aí veio uma proposta, né, de um salário maior, benefícios de um contact center na minha cidade, que eu nasci, de São Bernardo do Campo, em São Paulo. É uma empresa que hoje foi comprada pelo Grupo Unitono, a Headline. Uhum. E eu entrei como operadora para juntar dinheiro para bancar arquitetura. Só que aos 17 anos, é o mesmo ponto da Joyce, a gente acha uma coisa quando vê outra, né? Porque a vida vai levando a gente por caminhos que a gente vai se descobrindo cada vez mais. Perfeito. Então, aos 18 anos também assumi minha primeira equipe, então como supervisora. Mas em tipo assim, menos de um ano já estava assumindo. Menos de um ano, assistente de supervisão, que existia essa posição, né? E depois supervisão. Deixa eu fazer uma perguntinha. Sim. Nessa tua época lá, porque você via no mundo de design e tudo. Tudo. Dentro da operação, você tentou criar alguma coisa trazendo design? Porque assim, eu lembro que na minha época de supervisor, a gente tentou criar um jornalzinho pra falar do rádio corredor e tudo. Se tivesse me dado, ele ia criar tudo. Ia criar, tentou trazer alguma coisa da tua origem de design pra lá? Total. Então, eu acho que esse é um ponto, assim, chave que você pegou, Wellington. Porque qual era a questão? Eu sempre gostei de criação. E criação entra também numa questão de diferenciar. Então, o meu atendimento não podia ser igual. Porque pra mim, fazer o comum ou fazer o padrão não era suficiente. Pra mim, Clarice. Então, eu fui me diferenciando. Então, na forma de atender, na forma de suportar os outros, no fazer o a mais, mesmo que não fosse pedido. Que esse é um ponto muito importante. Perfeito. E nesse fazer a mais, eu já era assistente, mesmo eu não tendo a patente de assistente. Entendi. Eu já era uma líder, mesmo não tendo o cargo de uma líder. E aí as coisas foram acontecendo e eu fui crescendo dentro da companhia. E caminho sem volta, obviamente. Me inscrevi em marketing. E me formei em marketing, dado essa junção. Na minha cabeça não, tem um pouco sim de criação em marketing, porque você vai ter contato com as agências, né? Você vai definir um pouco de campanha publicitária ou de estratégia. E aí, dentro dessa minha ideia, eu fiz essa formação e continuei em Contact Center, porque aí, aquilo que você... Aí começa, aí vai a carreirinha, vai subindo, né? E aí, só, de alguma maneira, isso te envolve, assim, de maneira tão grandiosa. É verdade. E é uma troca, né? Porque você doa, mas você também ganha. Né? O tempo inteiro em aprendizado. E aí, dentro disso, eu construí uma carreira que eu fiquei mais de 10 anos.